Isto é o Topless, amigos, e neste vídeo nós vamos analisar a situação de hoje no conflito entre a Rússia e a Ucrânia, dia 19 de janeiro de 2026. E vamos começar pela capital da Ucrânia, a cidade de Kiev, de onde tivemos algumas declarações interessantes por parte do comandante-em-chefe das Forças Armadas Ucranianas, o general Syrskyi, e ele referiu que os desertores das Forças Armadas ucranianas agora vão ser enviados diretamente para as forças de assalto às posições do inimigo. Estas são as forças que têm uma maior proporção de perdas numa guerra. E além disso, nós sabemos que a deserção é um dos maiores problemas que a Ucrânia enfrenta em termos de mobilização. E, por exemplo, o novo ministro da Defesa ucraniano referiu que um dos focos principais dele vai ser fazer uma mobilização da população eficiente e, obviamente, diminuir a taxa das deserções. Syrskyi também referiu que concorda com Zelensky em não dar Donbass a Putin. E complementando a isto, ele referiu que a Ucrânia está a preparar-se para efetuar algumas operações de contra-ofensiva ao longo da frente de combate. Para já ainda não temos uma ideia de onde se darão essas ofensivas ucranianas. Podemos fazer algumas suposições, eu vou dar a minha opinião acerca disto daqui a alguns minutos. Mas entretanto, só quero referir que durante os últimos dias a Rússia tem realizado ataques limitados à infraestrutura energética ucraniana. Pelo que sabemos, de acordo com as fontes oficiais ucranianas, neste momento a rede energética está a ser suportada por 3 centrais nucleares e durante as últimas horas o Zelensky referiu que se dará um enorme ataque por parte da Rússia nas próximas 48 horas e um dos principais alvos serão precisamente essas centrais nucleares. E caso isto seja verdade, então a Rússia está mesmo a planear destruir todo o sistema energético ucraniano. E um dos grandes objetivos por parte dos russos, com os ataques que eles têm efetuado diariamente, com cerca de 1 centena de drones, obviamente não só para atacar os alvos que eles planeiam, mas também para expor as posições da defesa antiaérea ucraniana. E já tivemos durante o dia de hoje um vídeo publicado por uma unidade militar russa, que é a Rubicon, que é uma das melhores unidades em termos de operação de drones. E neste vídeo de 2 minutos e meio eles publicaram bastantes ataques efetuados a radares e alguns lançadores de mísseis da defesa antiaérea ucraniana. Bastantes ataques foram efetuados na região de Dnipro, em Zaporizhia, e vemos que esta região ficou bastante enfraquecida e é muito provável que será nesta região que os russos lançarão a maior quantidade de drones e de mísseis. Além disso, da região de Donetsk, do seu aeroporto, tivemos algumas imagens de satélite de fontes ocidentais que mostraram que a Rússia está a expandir a infraestrutura de lançamento de drones do tipo Garand. E neste momento, os russos têm a capacidade de guardar e de lançar num ataque 174 drones deste género. Voltando à contra-ofensiva que os ucranianos planeiam realizar, como referiu Syrskyi, precisamos de ir a Moscovo para discutir outra informação que nos vem por parte de Sergei Lavrov, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, que referiu que afinal os objetivos da Rússia não param pelo território de Donbass, mas também a região de Dnipro, de Odessa, Kharkiv e de Mykolaiv têm de retornar à própria Rússia, como ele referiu. Portanto, muito provavelmente os russos planeiam de facto avançar mais e mais dentro do território ucraniano. E muito provavelmente também é nesse fundo que vemos uma vontade por parte da Rússia de destruir o sistema energético ucraniano na sua totalidade. Além disso, nós sabemos que os ucranianos, quando efetuam ataques massivos contra o território da Rússia com drones, costumam utilizar a parte mais a norte da Ucrânia. Toda esta região do mapa é utilizada pelos ucranianos para lançar estes ataques. E nas últimas horas, os russos têm estado bastante ativos em atacar toda a infraestrutura de logística ucraniana. Por exemplo, uma linha de ferro nesta região foi atingida por um drone russo. E esta linha de ferro estava em forma de ponte sobre um rio que depois foi atacada por um drone
como nós podemos ver neste vídeo. Portanto, os russos estão a tentar bloquear uma das formas dos ucranianos trazerem para esta região os seus drones. Além disso, os drones de observação por parte dos russos também estão a sobrevoar o território da vila da cidade de Holmy e tivemos mais um veículo ucraniano que muito provavelmente estava a transportar este tipo de drones, como referem os russos, e temos ali o momento do ataque do drone. Vamos agora analisar a situação que nós temos ao longo da linha da frente de combate e vamos começar aqui pelo norte, pela região de Sumy, onde os russos prosseguem a atacar as posições ucranianas. Tivemos bastantes ataques realizados na próxima linha defensiva ucraniana, que passa exatamente por todas estas vilas. E vendo os alvos que os russos atacam, que são bastantes veículos, podemos concluir que os ucranianos estão a reforçar esta direção, estão a preparar as suas posições defensivas porque estão de facto à espera de mais ofensivas por parte dos russos. Eu já tinha referido que os russos intensificaram os seus ataques em toda esta área e que muito provavelmente essa ofensiva iria acontecer. Mas basicamente já temos aqui uma pequena confirmação por parte dos ucranianos que eles estão a preparar a sua defesa. Além disso, segundo algumas fontes, os russos começaram a incursar dentro do território ucraniano nesta área do mapa. Tivemos estes relatos publicados por algumas fontes neutras. E neste eixo, os russos vão tentar ocupar algumas posições dentro das florestas que se situam em toda esta região do mapa para depois, muito possivelmente, entrarem na enorme floresta de Sumy, que fica a norte desta cidade, não só pelo norte, como também pelo leste. E isso poderá significar um avanço mais rápido. Além disso, nesta região do mapa também tivemos algumas fontes que indicaram mais uma nova incursão por parte dos russos e mais uma vez foram fontes neutras que referiram esta situação, e aqui nós podemos ver que o grande objetivo dos russos será de facto cortar todo este território e colocá-lo sob controle das forças armadas da Rússia. Veremos nos próximos dias se isto se confirma, se esta incursão de facto é verdade. Além disso, também tivemos um pequeno ajuste no mapa a favor das forças russas um pouquinho mais ao sul, em torno da vila de Vesoke. Tivemos um vídeo publicado pelos ucranianos a mostrar ataques que eles efetuaram às posições e soldados do exército russo. Alguns ataques foram geolocalizados exatamente naquele ponto do mapa, como podemos ver por este conjunto de casas, e por isso os russos também estão a intensificar as suas operações ao longo de toda esta frente. E na verdade, isto não é nada mais nada menos do que um jogo com as reservas das forças armadas ucranianas. Obviamente, os ucranianos vão ser obrigados a trazer reservas e a reforçar todas estas áreas do mapa, e com isto eles vão enfraquecer alguma das outras frentes, onde os russos terão mais facilidade em avançar. Vamos agora à região de Kharkiv. Tivemos um ataque russo registado a mais uma infraestrutura do setor energético ucraniano, e as fontes pró-ucranianas já nos publicaram este vídeo a mostrar a explosão registada. Ao mesmo tempo que isto acontece, os russos desenvolvem a sua ofensiva a sul da cidade de Volchansk. Durante as últimas horas, segundo relatos de bastantes fontes, inclusivamente fontes neutras e fontes pró-russas, os russos conseguiram conquistar parcialmente a vila de Kravske e também avançaram em direção à vila de Siminivka. E é aqui que eu quero referir qual poderá ser um dos principais objetivos da grande contra-ofensiva ucraniana que Syrskyi referiu que vai acontecer. E nesta região do mapa, como vocês podem ver, temos aqui um enorme reservatório de água, podemos chamar a isto uma barragem, e os russos o que estão a fazer neste momento é prosseguir com uma ofensiva em toda esta região do mapa para cortar fisicamente todas as estradas que os ucranianos utilizam para fazer a logística e suprir as suas forças ao longo da frente de combate em toda esta região de Kharkiv. Portanto, aqui a norte nós temos a certeza que os russos querem fazer isso, é o corte físico, não apenas com drones do tipo FPV, mas o que acontece é que este reservatório de água, esta barragem prossegue mais para sul
e termina numa área mais próxima da própria cidade de Kupiansk. E é por aqui também que os ucranianos costumam efetuar a logística das suas forças por todas as estradas que se situam nesta região do mapa. E obviamente, caso os russos tivessem o controlo total sobre a cidade de Kupiansk, eles poderiam trazer os seus operadores de drones para esta região e controlar todas as estradas através de drones do tipo FPV que as forças armadas ucranianas utilizam, digamos, num raio de 30 a 40 km, por exemplo, em toda esta área do mapa. E, obviamente, este controlo por parte dos russos traria perdas bastante elevadas aos ucranianos em termos da sua logística em toda esta região. E não é difícil nós percebermos que caso os russos iniciassem uma grande ofensiva para conquistar todos estes territórios, eles teriam uma maior facilidade a atacar do que os ucranianos a defender. E é muito provavelmente por causa disto que eu vou referir que um dos grandes objetivos dos ucranianos é protegerem-se desta situação e efetuarem uma grande contra-ofensiva em toda a região de Kupiansk. Já sabemos que os ucranianos estão a efetuar esta ofensiva, mas mais limitada no centro desta cidade. Segundo algumas fontes neutras, os ucranianos durante estes ataques conseguiram melhorar as suas posições, mas ao mesmo tempo que recebemos estes relatos, também recebemos alguns ataques efetuados pelos drones ucranianos às posições das forças armadas da Rússia. E alguns ataques foram localizados a sul da vila de Pichanya. Portanto, esta região do mapa, esta zona de toda a frente de combate está muito incerta. Na verdade, ninguém sabe qual é a configuração da linha de contacto atual, mas é verdade que dentro de 1 ou 2 semanas ficaremos mais esclarecidos em relação a este assunto e por isso vamos ficar a aguardar até lá até que eu vos possa dar uma informação fidedigna. Estes ataques por parte dos ucranianos também às vezes são vistos pelos drones da Rússia que tentam destruir a logística associada aos mesmos. Tivemos bastantes ataques por parte dos russos efetuados ao longo da estrada que os ucranianos costumam utilizar. E agora podemos avançar mais para sul. Da região de Liman, já tinha referido que os russos nos últimos dias iniciaram uma grande operação de assalto, de ofensiva para conquistar totalmente esta cidade, após meses e semanas de desgaste da logística ucraniana em toda esta região. E na verdade já começamos a receber os primeiros vídeos que confirmam avanços por parte das forças armadas da Rússia. Todos estes territórios foram ajustados a seu favor com base em vídeos publicados pelas fontes pró-ucranianas a mostrar ataques que eles efetuaram às posições do exército russo. Alguns destes episódios foram geolocalizados no mapa naquele ponto, mas também neste, já dentro desta rede de trincheiras e fortificações que se situa aqui. Portanto, os ucranianos acabaram de nos confirmar que os russos conseguiram melhorar as suas posições nos últimos dias. Além disso, tivemos mais alguns avanços registados a sul da cidade de Siversk. Estes foram relatados pelas fontes neutras, mas para já não temos nenhuma prova visual que os confirme. Além disso, os russos prosseguem a atacar as posições dos ucranianos na sua próxima linha defensiva, que se situa exatamente em toda esta área do mapa. Estes ataques não são só feitos com drones do tipo FPV, mas também com artilharia. Vamos prosseguir mais para sul, agora em direção à cidade de Konstantinivka. Daqui recebemos vídeos de ataques regulares tanto pelos drones da Rússia como pelos drones ucranianos. E os ataques publicados pelos ucranianos mostraram que, na verdade, a situação ou a configuração da linha da frente de combate está correta. Tivemos 2 ataques, um deles foi geolocalizado naquele ponto do mapa, a um soldado russo a caminhar pelas suas posições ao longo daquela estrada, e outro ataque foi localizado já dentro desta trincheira. Portanto, temos a certeza que o mapa está correto para o dia de hoje.
Além disso, o Ministério da Defesa da Rússia referiu que a vila de Novopavlivka já foi totalmente conquistada pelo seu exército. Para já não tivemos provas visuais disso, e por isso ficaremos a aguardar as imagens que nos mostrem que isso é verdade, mas como eu já tinha referido há vários dias atrás, quando analisei toda a ofensiva na região de Konstantinivka, eu referi que para os russos terem um sucesso rápido na conquista desta cidade, obviamente os ataques não poderão ser efetuados apenas pelos eixos a sul desta cidade, porque realmente os russos estão perante uma grande fortificação ucraniana. E para eles terem sucesso, obviamente eles precisam de cortar toda a logística ucraniana em direção à mesma. Isto pode ser feito iniciando uma ofensiva ao longo dos territórios que se situam em toda esta área do mapa. E de facto é isso que está a acontecer neste momento. Os russos também prosseguem a atacar a logística ucraniana nesta direção. Tivemos alguns ataques localizados exatamente naquele ponto do mapa. E agora vamos em direção às cidades de Pokrovsk e de Mirnograd. E como vocês sabem, nos últimos dias o chefe do Estado-General-Maior das Forças Armadas da Rússia, o general Gerasimov, efetuou uma visita ao centro de comando desta área e eu tinha dito que muito provavelmente ele deu as instruções finais aos comandantes russos para iniciarem uma grande ofensiva em toda esta região. Ao mesmo tempo que nesses dias a linha da frente esteve bastante estável, tanto os russos como os ucranianos estavam a reorganizar as suas forças e, segundo relatos de algumas fontes, inclusivamente fontes neutras, os russos já iniciaram estas operações de ofensiva. E neste momento, o eixo de ataque está em direção à vila de Dobropilha, que é de facto uma vila bastante importante na defesa de toda esta região. Para já não sabemos se os russos tiveram sucesso ou não, algumas fontes indicam que sim, mas caso isto seja verdade, então os russos já estão a 4 km das posições ucranianas da cidade de Dobropilha e com base nisto eles poderão lançar para esta direção grupos de sabotagem e de reconhecimento já para preparar os próximos assaltos. Mas para já a situação que nós temos está desta forma. E um dos objetivos por parte dos russos, obviamente em toda esta região, é conquistar os territórios pertencentes a Donbass. E as suas fronteiras vêm precisamente por esta linha a vermelho. Vamos agora continuar mais para sul, em direção à cidade de Guliaipolya. Daqui tivemos mais alguns avanços relatados por parte das Forças Armadas da Rússia. Mais a norte desta cidade, para já não temos confirmação visual, mas estes avanços foram referidos pelas fontes neutras. Ao mesmo tempo que os russos prosseguem a atacar as posições e a logística ucraniana em direção à vila de Zarychnishne. E tivemos aqui mais alguns vídeos publicados deste género, deste tipo de ataques. E portanto, os russos aqui também estão bastante concentrados em prosseguir com uma ofensiva em direção a esta vila de trincheira em trincheira. Também tivemos mais alguns avanços relatados e confirmados da região de Stepnohirsk. Por exemplo, na vila de Primorsk já tivemos bastantes fontes que indicaram alguns dias atrás avanços por parte dos russos, mas só durante o dia de hoje é que recebemos uma confirmação visual, que foi um vídeo publicado pelos ucranianos a mostrar ataques que eles efetuaram aos soldados do exército russo. Um destes ataques deu-se precisamente naquela localização do mapa. E com base nesse vídeo, todos estes territórios foram ajustados a favor das Forças Armadas da Rússia. Além disso, tivemos o relato do Ministro da Defesa da Rússia que referiu que o seu exército conquistou totalmente a vila de Pavlivka. Não temos para já provas visuais e ficaremos a aguardar os vídeos que os russos costumam publicar dos seus soldados a erguer as suas bandeiras ao longo das posições que conquistaram. Vamos agora retornar ainda mais uma vez aos contra-ataques, aos grandes contra-ataques ucranianos que Syrskyi prometeu e, na verdade, um deles poderá dar-se em torno da região de Transnistria.
Se vocês se relembram, nos últimos dias, há cerca de uma semana atrás, tanto a Ucrânia como a Moldávia bloquearam todas as estradas de acesso a este território e talvez isto seja um indicador dos planos ucranianos. Para finalizar o vídeo, quero só referir alguns ataques por parte da Ucrânia ao território da Crimeia com alguns drones. Tivemos estes vídeos publicados pelo exército ucraniano a mostrar alguns alvos a serem atingidos, alguns alvos militares, também alguns veículos pertencentes às defesas antiaéreas. Estes ataques decorreram na região mais ao sul. Portanto, temos aqui um duelo de ataques à defesa antiaérea. Mas o foco principal dos próximos dias será um grande ataque por parte dos russos utilizando centenas de drones e mísseis, e este ataque poderá decorrer dentro das próximas 48 horas, como referiu o próprio Volodymyr Zelensky. Mas para hoje são estas as principais atualizações que eu vos trago. Se gostaram do vídeo, por favor, deixem o vosso gosto, partilhem-no e subscrevam o canal. E eu relembro que condeno qualquer tipo de violência no mundo. Até amanhã. Tchau, tchau.